E aí, pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Não cortei o cabelo? Pode descansar? Deixa eu falar. Essa semana tá sendo uma semana muito corrida, muito abençoada. Graças a Deus, estamos aqui em São Paulo, fazendo coisas lindas pro Senhor Jesus. E eu tenho uma novidade pra vocês. Já estou me programando para entregar aqueles vídeos que prometi na semana passada, dizendo que faria mais vídeos no meu canal no YouTube, de devocional com vocês, de assuntos que circulam a nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, e que eu tenho aprendido nessa fase da minha vida. Então a gente vai ter um contato mais próximo, finalmente, né? Eu precisava ter um tempo assim, mais longe da internet, e agora eu sinto que eu posso passar algumas coisas pra vocês que eu venho aprendendo. E é isso, estou muito feliz, muito satisfeita com o que Deus tem feito na minha vida e muito ansiosa para compartilhar muitas coisas que eu tenho aprendido com vocês. Vou aproveitar que eu tô aqui agora, nesse momento, sem fazer nada, conversando um pouquinho aqui com o pessoal sobre um projeto aí, mas já que eu tô de boa, bora, manda aqui a sua pergunta, eu vou tentar responder em vídeo pra você. É isso, pessoal, acho que por hoje já deu de responder pergunta. Obrigada aí pela atenção de todos vocês. Logo teremos canal no YouTube mais ativo, projetos chegando, coisas novas chegando para o regular do nosso Senhor Jesus, tá bom? Fiquem por aqui, Deus abençoe, peace. Pausa para pergunta fitness. Olha só, parou com a academia? Eu não parei com a academia, na verdade estou em outro tipo de academia, academia de Muay Thai. Tenho treinado luta e tem sido maravilhoso, eu acho que é um dos melhores esportes que eu já fiz. Eu treinava antes de um jeito um pouco diferente, agora eu tenho me dedicado realmente ao esporte e tem sido assim uma mudança muito significativa em várias áreas da minha vida, até mesmo mental. Muitas coisas eu tenho aprendido ali e tem me ajudado muito. Inclusive essa aqui é a academia que eu treino, de vez em quando eles postam alguns vídeos ali de evolução. O que você acha que tem sido o que Deus quer ministrar nessa geração? Você é um exemplo. Obrigada, tenho orado para me tornar um exemplo. E olha, o que eu sei que Deus quer ministrar nessa geração é o poder do arrependimento. Como a gente precisa se arrepender, reconhecer os nossos pecados, voltar-se a Deus. A gente precisa disso, a gente precisa urgente deixar de ser orgulhoso, urgente deixar de achar que a gente sabe de tudo, voltar a ler, voltar a estudar, voltar a se humilhar nos pés do Senhor. Eu acho que isso é o que está faltando nessa geração. Entender que a gente tem que voltar-se a Deus, olhar para Deus, enxergar os nossos erros, os nossos fracassos e de verdade depender do Senhor. Porque aí, depois que Deus encontra um coração quebrado, contrito, humilhado diante dele, ele começa a reconstruir o vaso e o vaso começa a ser usado. E aí a gente vai movimentar a nação. Como você faz o seu devocional? Olha só, eu não tenho uma fórmula, mas todo dia eu tiro um tempo. Um tempo específico para fazer esse devocional. Eu tava lendo um devocional. Aí às vezes eu fico lendo esse devocional, sublinhando e olhando na Bíblia algumas coisas. Aí eu paro de ler o devocional, eu vou ler um livro X. Eu leio esse livro e tiro minhas conclusões na Bíblia. Ou eu leio somente a Bíblia e vou tirar um tempo de oração. Mas é regra e sempre acontece. Ler um pouco da Bíblia e tirar um tempo de oração. Olha, isso é uma questão muito interessante de você perguntar. Existem várias Bíblias que são legais, várias versões, né, que são mais fáceis de entender e outras um pouquinho mais difíceis. Mas a que eu gosto de ler é a Bíblia King James, 1611. Para mim é a melhor, no sentido de conseguir estudar melhor com essa Bíblia. Eu também gosto de ler a NVI, eu acho legal. E eu acho que essas duas são as minhas favoritas. Mas eu comecei lendo pela NTLH. NTLH? Acho que é NTLH que fala. Que é uma legal também. Se você quer que seja uma linguagem um pouco mais fácil, é uma boa. Cadê o nosso álbum em inglês? Não sei. Com qual personagem bíblico você mais se identifica? Se eu te falar, você não vai acreditar. Não é um dos discípulos, não é nada disso. Tá no Velho Testamento e é mulher. Já acertou? O nome dela é Ana. Todo mundo acha que eu me identifico com Débora, com Esther. Mas eu acho que é com Ana. Até essa semana eu estava estudando sobre ela e falei, nossa, tem muita coisa que, parando pra pensar, parece com o que eu faria ou tem um pouco do meu jeito ali. Eu acho que é muito legal, assim, as questões dela de fé, o jeito que ela se relaciona com o Senhor, como ela entrega, como ela cumpre com aquilo que ela propõe, o jeito que ela se comporta na frente das pessoas, o jeito que ela não se importa também de algumas coisas, de demonstrar a devoção e a fé dela.
Cara, pra mim ela é uma mulher muito admirável e certas coisas que ela faz parecem com algo que eu também faria, então acho que é um personagem legal. Nenhuma. Mais do que eu sonhar em formar uma família, eu acredito que esse é o sonho de Deus pra minha vida, então sim! Tem lançamento vindo por aí, olha só, que pergunta legal. Tem muita coisa vindo e sendo feita pra esse ano. Não estou parada e muitíssimo em breve eu vou revelar aqui pra vocês. Mas é lógico que vem lançamento por aí. Quantos anos você tem de ministério? Bom, eu exerço meu ministério desde que eu era bem pequenininha, vamos dizer aí, desde os meus 5 anos de idade, o que fariam 20 anos de ministério. Mas eu entendo que essa não é a sua pergunta. Vai completar 10 anos desde que eu lancei, desde que eu comecei a minha carreira no canal no YouTube e tudo mais. E vai completar 8 anos desde que eu lancei Rei Pai ou Jesus, por exemplo. O que você acha que tem sido o que Deus quer ministrar nessa geração? Você é um exemplo. E, olha, o que eu sei que Deus quer ministrar nessa geração é o poder do arrependimento. Como a gente precisa se arrepender, reconhecer os nossos pecados, voltar-se a Deus. A gente precisa disso, a gente precisa urgente deixar de ser orgulhoso, urgente deixar de achar que a gente sabe de tudo, voltar a ler, voltar a estudar, voltar a se humilhar nos pés do Senhor. Eu acho que isso é o que está faltando nessa geração. Entender que a gente tem que voltar-se a Deus, olhar para Deus, enxergar os nossos erros, os nossos fracassos e de verdade depender do Senhor. Porque aí, depois que Deus encontra um coração quebrado, contrito, humilhado diante dele, ele começa a reconstruir o vaso e o vaso começa a ser usado. E aí a gente vai movimentar a nação.